sábado foi dia do professor. No Brasil, são mais de 2 milhões de educadores que colaboram para a formação dos estudantes, desde a infância até a formação profissional. E para falar sobre as ações do governo para a valorização do trabalho e da função dos professores, a gente conversa aqui nos estúdios da Voz do Brasil com o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Boa noite aos ouvintes. Ministro, vamos começar falando da função, né, da importância dos professores, especialmente nesse período que a gente vem passando de pandemia? Sem dúvida nenhuma, eu considero hoje uma das principais categorias para o futuro do nosso país. Nós temos no Brasil 2,5 milhões de professores, são muitos professores no Brasil, que têm aquela paixão, aquela missão, aquele sacerdócio de transformar a vida, né, das crianças, dos estudantes, e de aflorar neles aquela potencialidade, né? Todos nós, seres humanos, temos uma potencialidade dentro de nós. E o papel, a missão do professor é conseguir fazer com que aquilo se desenvolva, né, da melhor forma possível. E eu vejo, né, onde eu vou pelo Brasil, essa paixão nesse meio educacional. Realmente os professores, eles têm essa preocupação com o desenvolvimento dos nossos estudantes. E a gente tem que reconhecer, né, o trabalho que foi feito pelos professores, mesmo com escola fechada. Muitos deles foram até os lares, fizeram um esforço pessoal para conseguir se reinventar numa velocidade muito rápida, e o nosso papel depois foi, né, auxiliá-los nesse processo, né, com as escolas fechadas, dando formação, capacitação. Então, acredito que, de fato, os professores serão aqueles que nos auxiliarão nesse momento da recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes. Fundamental, né, para no futuro a gente ter um período, né, de cada vez mais desenvolvimento social, econômico do nosso país. Ministro, e quais são as principais ações que o Ministério tem realizado para valorizar os professores? A valorização de um professor, ela tem várias dimensões, né? A dimensão salarial, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E esse ano foi feito um aumento aí de 33,24% no piso do magistério. É um aumento bem significativo. E, ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado a formação do professor, tanto a formação inicial como a formação continuada. Então, nós fizemos uma série de revisões nos nossos cursos que são disponíveis aos professores, trazendo outros tipos de curso que não estavam disponíveis, como matérias como a educação financeira, o uso de tecnologia em sala de aula, o acolhimento psicossocial dos estudantes. Nós acabamos de lançar agora, em parceria com o Banco Mundial, um curso para o desenvolvimento das capacidades, das competências socioemocionais dos nossos estudantes. Então, a gente tem também trabalhado para a formação e para o preparo do professor em sala de aula. Além disso, nosso esforço também tem sido em promover melhorias no ambiente escolar. A gente precisa, ao meu ver, recuperar um pouco aquele respeito que a gente tinha pelo professor, a valorização do papel dele. Então, o nosso trabalho é também para tentar modificar um pouco, retomar um pouco aquela cultura de olhar o professor como a profissão das profissões, o grande transformador da nossa sociedade. Como um mestre mesmo, né, ministro? Os nossos mestres, nossas inspirações para o aprendizado dos conteúdos. Ministro, o senhor mencionou aí uma série de conteúdos novos, né, que vêm sendo introduzidos e que vão demandar justamente formação por parte dos professores. Como é que funciona essa parte de formação? Como é que os professores podem buscar isso junto ao MEC? O Ministério da Educação tem uma plataforma chamada AvaMec. Essa plataforma tem centenas de cursos disponíveis de maneira gratuita. Muitos deles, como os de alfabetização, têm sido muito acessados. Já temos praticamente aí 1 milhão de cursistas nos cursos de alfabetização. E ao todo já são 4 milhões de cursistas em toda a plataforma. Então, os professores podem acessar, procurar pelos seus conteúdos e lá, né, verificar qual é aquele curso que ele mais precisa para poder continuar a sua formação. É o que nós chamamos de formação continuada, é a valorização do professor por meio da qualificação do professor para atuar em sala de aula. Ministro, voltando a falar na época da pandemia, ela trouxe aí uma realidade que é a educação à distância, principalmente na educação básica. Como é que o Ministério avalia a função do professor nesse cenário? Uma das lições da pandemia foi do papel essencial do professor.
Quanto mais a gente está no início da nossa caminhada educacional, mais importante é o papel do professor. Naturalmente, um adulto, ele tem muito mais condições de correr atrás do conhecimento, de buscar outras fontes de informação, e o professor ele passa a ser quase que um tutor ali no aprendizado do adulto. Mas a criança não, a criança é essencial aquele papel do professor no momento dos seus primeiros passos na educação. Isso ficou muito claro, a tecnologia ela não substitui esse papel do professor, mas é um excelente auxílio. A tecnologia ela pode ser um grande aliado, uma grande aliada do professor, e o nosso papel lá no Ministério da Educação é como que nós fazemos essa transformação digital da educação brasileira, trazendo opções ao professor para o uso da tecnologia em sala de aula. Então nós fizemos acordos com o Microsoft, com o Google, para trazer plataforma de ensino para a rede pública. Nós fizemos a assinatura agora nesse mês da inclusão do pensamento computacional no currículo dos estudantes. Isso é fundamental. Desde o primeiro ano do fundamental, o aluno vai ter ali o contato com os conhecimentos para o pensamento computacional, para esse mundo digital que a gente vive hoje. Então, são várias iniciativas do Ministério da Educação para propiciar ao professor o aprendizado de como utilizar a tecnologia como uma grande aliada do processo de aprendizagem. É interessante isso, né, ministro? Porque, inicialmente, a tecnologia foi um pouco uma barreira no começo da pandemia, uma dificuldade por parte dos alunos, dos próprios professores, em lidar com aquele novo cenário, mas esse caminho está pavimentado, né? Não tem volta. A tecnologia agora faz parte da vida escolar. Sem dúvida nenhuma. A gente tinha, em 2018, 38 mil escolas públicas sem internet. E das 100 mil que tinham internet, só mais ou menos ali 60 mil utilizavam a internet para o uso pedagógico. Era muito para atividade administrativa. Então, a pandemia ela vem e é um novo marco realmente, uma virada de página na importância que a gente dá para a tecnologia na educação. Agora, ministro, um outro ponto. Além dessas ações do Ministério, o senhor acredita que é preciso mudar a cultura da imagem do professor perante os alunos? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito que o professor ele tem esse papel fundamental. Eu fiz uma viagem a Singapura, e Singapura tem uma das educações referência no mundo, está sempre na primeira ou segunda posição no PISA. E eles têm um instituto lá que forma os professores. Então, todo professor de Singapura passa por esse instituto. E os principais valores desse instituto têm relação justamente com uma valorização da cultura de reconhecer o professor como um ídolo do estudante, como o mestre do estudante, reconhecer a importância do professor para a sociedade e também entender que o professor ele não atua sozinho, ele tem que atuar dentro do contexto daquela comunidade. Então, o pai, a mãe, os amigos, todos ali participando do processo de ensino-aprendizagem, da vida do estudante, e aquilo ali trazendo a transformação social que a educação promove para o país. Então, é fundamental que nós consigamos, na sociedade brasileira, retomar e reconstruir esse papel do professor, essa visão cultural do professor como agente transformador da nossa sociedade. O Ministério tem agido para ver essa maior interação entre estudantes, família, escola? Sem dúvida nenhuma, nós lançamos um programa chamado Brasil na Escola. Esse programa ele tem ações e investimento de recursos justamente para a promoção de vários eventos na escola. Então nós temos hoje acontecendo em várias escolas do Brasil Olimpíadas internas, onde a família participa, projetos cidadãos. Então são várias iniciativas do Ministério da Educação com apoio financeiro para estados e municípios, promovendo esses eventos e trazendo para próximo do aluno a sua família, né, a comunidade local, com esse objetivo. Agora, essa valorização da figura do professor também ajuda a estimular a formação de novos professores, né? Daquele estudante que está lá escolhendo o que vai fazer da vida e opta por cursos de licenciatura ou pedagogia. Como é que o MEC trabalha com isso para estimular isso? Perfeito, né? Teve até um estudo agora que saiu recente com uma certa preocupação de uma falta de professores em 2040. O Ministério da Educação está bastante atento a isso. E foi um estudo que nós temos que aguardar um pouquinho para ver o caminhar, porque pegou um dado
agora de 2021, que foi o ano de pandemia. Então, houve um decréscimo no número de matrículas nas licenciaturas, mas a gente precisa ver se esse decréscimo ele se mantém ao longo do tempo, porque a gente imagina que isso vai voltar a patamares anteriores. Mas, sem dúvida nenhuma, essa valorização, né, por meio de salário, por meio de melhores condições, por meio de uma compreensão desse papel do professor na sociedade, isso tende a trazer mais jovens interessados para atuarem como professores no Brasil. Ministro, que mensagem o senhor deixa aqui para os professores do país? Bom, em primeiro lugar, parabenizar todos os professores, dizer que o Ministério da Educação tem um carinho muito grande por todos os professores do Brasil. Nós trabalhamos com essa preocupação, tanto que nós criamos agora um comitê no Ministério da Educação para pensar um planejamento estratégico de valorização dos profissionais da educação, dentre eles, naturalmente, os nossos professores. Então, nós temos a preocupação com os professores, trabalhamos com muito carinho por eles, para que nós possamos, de fato, ter a real valorização dessa importante carreira para o Brasil e dizer que o futuro do Brasil está na mão dos nossos professores. Bem, então nós conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Nazi.